Graça e paz, amados. Bom dia. Queria dar os parabéns à nossa querida irmã Aline, que fez aniversário, e hoje também a nossa querida irmã Dóia. Que Deus abençoe muito elas e que vocês possam dar um abraço bem apertado nelas no final do nosso culto, tá bom? Meus irmãos, eu tenho publicado já o pedido de oração pelo meu amigo Peter. Ele é lá do Pregão, ele é um amigo muito querido, e ele está internado, e essa semana a família pediu doações de sangue, eu também publiquei nos nossos grupos internos. Se tiver algum irmão aqui que costuma doar sangue ou irmã, me procure depois, eu passo as informações para que a gente possa estar ali ajudando nosso amigo, tá bom? E agora, queridos irmãos, quero também dar as boas-vindas àqueles que nos visitam a primeira vez, sejam muito bem-vindos, e àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero orar agora, para que a gente possa mergulhar na palavra de Deus, ter esse momento aqui tão importante, amém? Que momento maravilhoso foi esse de louvor, não foi? Glória a Deus. Vamos orar, vamos pedir agora, Deus fala conosco, fala ao nosso coração, fala a minha vida. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento em que declaramos que Tu és santo, que declaramos a Tua majestade, que falamos palavras bonitas ao Senhor e que essas palavras não sejam apenas fruto de uma canção ou de um louvor, mas sejam frutos do nosso coração, que clama a Ti enquanto cantamos. Nos ensina, Senhor, a cada dia mais mergulhar nas águas da adoração verdadeira. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, falado, tudo que o Senhor tem nos ensinado. E agora, meu Pai, nos colocamos diante da Tua palavra, nos colocamos diante das Tuas Escrituras. Ó Deus bendito, obrigado. Obrigado porque se estamos aqui é porque as Tuas Escrituras nos dão o direcionamento. Se estamos aqui cultuando da forma em que fazemos, orando da forma em que oramos, realizando uma obra e edificando uma igreja, é porque está tudo no Teu manual sagrado. Ó Deus, obrigado, obrigado. Obrigado por esse livro que ele é um livro de fé, de regra e de prática. E assim como o Teu povo recebeu a Tua palavra no passado, por meio dos Teus servos, por meio dos patriarcas, por meio dos profetas, e depois no Novo Testamento, o Senhor mesmo veio aqui, caminhou nessa terra e pregou, e os Teus apóstolos e discípulos registraram. E agora, Pai, a Tua igreja, depois desse episódio, continua conservando essa palavra. Ó Deus, nos ajuda a amar a Tua palavra, nos ajuda a mergulhar na Tua palavra, nos ajuda a entender a Tua palavra, porque como Teu texto sagrado diz, que aquele que crê em Ti, que aquele que vive por Ti, aquele que se alimenta do Senhor vive por Ti, aquele que crê em Ti desfruta de uma vida abundante, uma vida onde os sinais de vida eterna e de vida com significado nos acompanham. Ó Deus, que a Tua misericórdia repouse sobre todos nós e que, ó Deus, possamos entender o que o Senhor tem para nós. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós, quebra toda obra maligna que se levanta contra as nossas vidas, que se levanta contra o Teu povo, que quer roubar a Tua palavra de nós. E eu Te peço, meu Deus, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu convido o meu irmão a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 42, Jó 42. Hoje estarei trabalhando com os irmãos sobre algo que na manhã de segunda ou terça-feira, não me recordo bem,
mas Deus me presenteou tanto com um assunto, e eu estou tão feliz por esse momento, porque eu não tenho dúvida que Deus vai falar conosco. Jó, livro de Jó, capítulo de número 42, eu quero ler agora alguns versículos, o versículo 1 e o versículo 5, nesse momento. Estaremos lendo na versão NVI, Jó 42, 1 e 5. E depois estarei lendo em outras versões também. Versículo de número 1 e o versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E o versículo 5: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Amém, meus irmãos? Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o título Ouvidos atentos e olhos abertos. Ouvidos atentos e olhos abertos. Eu estava refletindo sobre a vida de Jó e fiquei surpreso com algo, porque, irmãos, guarde isso no seu coração. A Bíblia, ela foi montada de uma forma, aonde você só entende algumas lições depois que você mergulha e mergulha e mergulha nela. Há lições nas suas entrelinhas que um leitor comum não vai entender. Por essa razão, a Bíblia é o livro que se auto-interpreta, ela não precisa de intérprete, ela se auto-explica. O que Deus revelou para os patriarcas, ou mesmo antes dos patriarcas, para Noé, é confirmado por João no Apocalipse. Ela se completa, se embeleza. Nela não tem contradições, nela tem afirmações. E quando você lê, é óbvio que é a revelação de Deus para nós, mas quando você mergulha, você nota as nuances do Espírito. Isso é fantástico, isso é fantástico. Nós temos falado aqui sobre os profetas, e hoje a gente vai trabalhar em alguém que foi determinante na vida de Jó. Essa conclusão aqui que acabamos de ver: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando ele diz isso, ele fala no final da sua experiência. Ele tinha passado por uma tribulação como poucos na história da humanidade, mas teve alguém que foi o canal de Deus a Jó. Há um personagem no livro de Jó que está além de Jó. Não me refiro a Deus. Deus é Deus. Mas há um jovem que espera os mais velhos falar, espera Jó também se pronunciar, e num dado momento, ele sente-se como o vinho no odre, explodindo, e quando ele vê que todos já disseram tudo o que precisava ser dito, ele vem e ele fala: agora eu quero falar. Ele espera. Ele era jovem. E ele é boca de Deus a Jó. Olha que fantástico. Ele é boca de Deus a esse servo. A esse servo que já era um homem íntegro, reto, que temia Deus, que evitava fazer o mal. Perceba, Jó já era especial. Jó já era muito notável, já era muito agraciado, já era muito realizado.
Ele tinha tudo, mas o seu maior tesouro não era as suas coisas materiais, nem mesmo a sua própria família, que ele amava demais, e ele dá provas desse amor. Ele amava a Deus sobre tudo, porque diante de tudo ele não peca, ele louva aquele louvor de fato que Deus procura. Amém, meus irmãos? Que está além das canções performáticas, ou está além das palavras apenas dita, porque quem realmente é um adorador é diferente. Jó já era esse adorador, que incomodava as trevas. Tamanha foi a fúria de Satanás contra ele. Perceba, Deus se alegra com Jó. Deus procura adoradores, Deus encontrou Jó. O diabo intenta contra Jó sem que, de fato, Jó tenha causado nada. Perceba, olha só que interessante. Quando Deus dialoga com o diabo e o diabo fala, olha, mas o Senhor colocou uma cerca ao redor dele, é óbvio que ele vai te adorar, ele é o queridinho de Deus na terra, o mais rico, o mais poderoso, o mais especial, é natural. E aí Deus diz, então vai lá, não toca na sua vida. Você me intentaste mal sem ele ter feito nada. Perceba nos textos bíblicos. Tem hora que Deus permite justo sofrer. E esse sofrimento não é fruto de pecado, guarde isso. Muito sofrimento é fruto de pecado. Porque quando alguém peca, ele já está no território do diabo. E aqui, meus irmãos, é um mistério. Como é maravilhoso. A pessoa pode estar vivendo uma vida dupla, ou como minha mãe falava, uma cara mudada de lua, uma pessoa que tem duas caras, uma pessoa que você não sabe, hoje está bem? E hoje? Que cara que você está? A gente pode ter uma vida dupla, mas diante de Deus ninguém tem vida dupla, tem vida única, somente isso. E por essa razão, quem vive no pecado, de comissão ou omissão, vai sofrer o fruto do seu pecado. E o pecado é o território de Satanás. E muitas vezes, vamos parafrasear o diálogo de Jó com Deus, porque Jó era justo. Você me pediste, intentaste, mesmo sem ele ter cometido mal, mas vai lá e faz isso. Eu estou te dando a permissão, mesmo sem ele merecer. Agora imaginem outra cena, em que o diabo falou, papai, Deus, Jeová, Yahvé, Senhor, aquela ovelhinha lá, está lambuzada da cabeça à planta dos pés, e está no meu território. Seria como se Deus dissesse, só não toca na vida, porque vai colher o fruto do pecado. Por isso que um crente de verdade não vive no pecado. Amém, meus irmãos? Um crente de verdade, ele não convive com o pecado. Pecado é acidente de percurso, não é hábito. Por isso que João, escrevendo as suas cartas, diz que aquele que recebeu de Deus a verdadeira conversão, a divina semente, está nele, e ele já não peca mais, ou seja, ele já não vive na prática do pecado. Porque como os pecadores que somos, pecaremos, mas é acidente de percurso, não é hábito, não é prazeroso, porque no dia que o pecado se torna prazeroso, é porque a gente já desviou há muito tempo. Porque quando um crente de verdade peca, a primeira coisa que ele sente é, eu entristeci o amado da minha alma. E aí ele volta. Mas se ele se torna uma pessoa irretratável, aí ele vai cauterizando o seu coração. E aí a gente conhece a história de várias pessoas assim na Bíblia. Mas voltando, Jó já era especial, porque ele era íntegro, reto, não temia Deus, evitava fazer o mal, e ele era muito abençoado, e ele passa por aqueles 2 episódios de perder tudo, e depois perder a sua própria saúde. E aí a gente conhece, Jó fica todo doente, todo ferido, chegam diante dele os amigos dele, e começam a falar com ele, discutir com ele, e o livro vai sendo escrito diante dessa construção poética entre
Por que os justos sofrem? E quando vemos os 3 amigos de Jó citar os seus argumentos, é muito coerente, porque eles estão vendo Jó sofrer, então eles dizem, olha, você deve estar em pecado, porque Deus não é injusto. E depois Jó se justifica, e Jó também fala algumas poucas e boas até a Deus, mas num dado momento, isso que eu quero que hoje você note, preste muita atenção, capítulo 32 de Jó, volte comigo um pouquinho, que coisa linda, Jó 32, olha só, que coisa fantástica. Então esses 3 homens pararam de responder a Jó. Quem eram eles? Os 3 amigos, que estavam com ele durante algum tempo. Pois este se julgava justo, mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui. Jó, no seu ímpeto de se justificar aos seus amigos, começa a falar, seria melhor eu ter morrido, eu nem ter visto o dia nascer, ter sido abortado, Deus se esqueceu de mim. Ele fala, mas vamos lá, vamos dar um direito de dúvida. Quando você está com dor de barriga, você já deu uma chutadinha no pau da barraca? Tá bom, vamos melhorar. Uma febrezinha, você já perde a estribeira? Roda a baiana, como dizem as frases? Tá bom, vamos melhorar um pouco. Tá de TPM, né? E aí, marido sofre, os filhos sofrem, cachorro sofre, padeiro sofre, todo mundo sofre. E a gente peca. Aqui Jó, meus irmãos, você acha que ele não ia pecar sendo ser humano? Aonde a sua vida foi realmente bagunçada, do homem mais rico dos seus dias, se torna uma pessoa pobre, depois perde tudo, aí vem um vento das trevas e mata os 10 filhos, sobra a mulher que ainda diz para ele, tudo isso te aconteceu e você vai adorar a Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e vai para a sepultura, homem. E ele diz, como fala uma louca, uma tola, falas tu, mulher. Deus mandou coisas boas, eu o adorei. Deus mandou coisas ruins e eu irei adorá-lo. Nu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei. Bendito seja o Senhor. Ou seja, meus irmãos, pelo amor de Deus, esse homem foi extraordinário, extraordinário. E ali veio os seus 3 amigos e ao invés de consolá-lo, usaram o quê? Usaram as palavras de Deus que até então eles conheciam e apontaram, pensa aí, Jó, o homem já está sofrendo, que nem um desgraçado, todo mundo se afastou dele, a mulher que estava do lado dele não parava de falar palavras afrontosas ao Deus dele, só a única coisa que sobrou na vida de Jó era a fé dele em Deus, e ainda vem os 3 amigos, que ainda começam a dizer, você está, rapaz, vamos falar aqui, um linguajar, está imacumbado, deve ter feito um trabalho aí, filho, lá, né, fizeram um trabalho aqueles de pesado, não é possível, e você deve ter dado brecha, traduzindo aqui, em miúdos nos nossos dias. E aí Jó ouve tudo aquilo, num primeiro momento ele tenta responder, e depois ele dá umas rabiadas, essa é a palavra. E aí esse jovem, observando tudo, esperando o seu tempo, porque ele era um homem de Deus, mas era jovem. Quanto tempo? Quantos anos tinha? Possivelmente menos de 20 anos, irmãos. Porque geralmente o judeu, quando ele era convocado à guerra, aqui é um período patriarcal, mas não era muito diferente, ele era escalado a pertencer ao exército após os 20 anos. Então ele já era considerado adulto. A maioridade do judeu era quando vinha a barba. Sabe, aquele jovem que já está com barbichinha, que você olha assim, né, parece comer o passarinho, né, comeu o passarinho, ficou o rabo para fora, é um mancebão, é um adolescente, é um rapagão, né? Aí você fala assim, parece ser homem, vê de menor que vê a barbinha. Agora, quando você olha assim, você vê aquela barbona, você fala assim, já é macho.
Ou seja, aos 30 anos de idade, a barba, o corpo já está... E o judeu, aos 30 anos, é a maioridade plena. Por isso que Jesus, inclusive, começou o ministério aos 30 anos. Esse rapaz aqui, Eliú, possivelmente tinha menos de 20 anos. Tinha pouca experiência da vida. O que ele ia falar, o homem mais rico dos seus dias? E o que ele ia dizer aos 3 colegas que vieram com argumentos brilhantes? Não tinha o que dizer. Mas em um dado momento, ele fica ouvindo tudo, e aí vem algo espetacular. E aqui Eliú, ele não é um profeta, guarde isso. Temos falado sobre os profetas, mas ele é boca de Deus para Jó. Aleluias! Eliú foi aquele vaso que começa a falar, e ele fala, e você perceba, 32, 33, 34, 35, 36, 37, e apenas no capítulo 38, Deus vem numa tempestade ou num redemoinho, e agora Eliú para de falar, da ideia de que Deus está com Eliú, Deus está dentro de Eliú, Deus está usando Eliú, ele é a boca de Deus, aleluia, meus irmãos, guarde isso, você segura nas suas mãos a boca de Deus, a palavra de Deus, é isso que nós precisamos. Então Eliú ali está sendo boca de Deus, em outras palavras, a Bíblia não chama ele de profeta, mas ele está sendo a boca de Deus, ele está sendo um profeta, a curar Jó, a tratar com as pessoas ao redor e principalmente com os 3 amigos. E o que nós lemos no capítulo 42 é o quê? É o desfecho de tudo que Eliú começou a fazer. Deus estava trabalhando, mas Deus quis usar a quem? Um jovem cheio do Espírito. Posso ouvir? Glórias a Deus, meus irmãos. E aí Deus, então, é como que se ele deixasse Eliú e viesse agora no redemoinho e começasse a falar diretamente com Jó. E ele começa a falar com Jó. E o texto mostra que Deus não fala com os 3 amigos. Porque os 3 amigos usaram palavras aparentemente de Deus, e aparentemente eram boca de Deus, mas não eram boca de Deus, e nós veremos já, porque a gente vai ler o capítulo 42 todinho, Deus inclusive os sentencia, porque eles falaram da parte de Deus, mas não falaram o que Deus queria. Oh, meus irmãos, isso é muito sério. Ou seja, Deus já estava ensinando, quando a gente fala algo, dizendo, ou mesmo se empolgando, como se fôssemos boca de Deus, e não somos boca de Deus, se prepara, vai vir um acerto de contas. Por quê? Porque estamos usando o nome pelo qual jamais poderíamos usar. E Deus então fala com Jó, porque Jó, mesmo tendo pecado, ele ainda era justo, reto, temia Deus e evitava fazer o mal. Mas Deus fala com Jó, inclusive, sobre o pecado dos seus 3 amigos, que eram aparentemente boca de Deus. E esse livro é maravilhoso, porque quando você olha os argumentos dos 3 amigos de Jó, parece ser boca de Deus. Se eu recebesse um desses na minha casa e falasse aquilo, eu falava, amém, é Deus. A maneira... E aqui nós estamos lendo um livro da era patriarcal. Deixa eu dar uma explicação aqui, que isso é fantástico, isso é estratosférico. O que é a era patriarcal? A era patriarcal começa com Abraão, no ano 2000, quando Deus fala a Abraão. Abraão, presta bastante atenção, meus irmãos. O título que Deus colocou no meu coração, ouvidos atentos e olhos abertos. Guardem isso, ouvidos atentos e olhos abertos. Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te dar um lugar, e lá nesse lugar você será uma nação. Abraão, possivelmente, ele era um construtor de ídolos lá na Suméria, possivelmente. Ele abandona tudo isso, abandona o paganismo da Suméria e vai para um lugar onde ele não sabia onde ia chegar. Ele simplesmente sai andando sem direção, seguindo a direção do Espírito, mas não o mapa. Deus não falou para ele, olha, é em tal lugar. Deus disse, sai. Aleluias. Por isso que Abraão era o homem de fé. Ele simplesmente saiu. Ele sai. Ele não, tá bom, Deus mandou sair, tá bom, é quando? Tá bom, saiu. Para onde? Não importa para onde. Está entendendo a mensagem do Espírito Santo, irmãos? Ouvidos atentos, ouvidos atentos.
Tem hora que nós perdemos a bênção porque falamos: Senhor, eu não estou entendendo. Deus não pediu para você entender. Deus pediu para você obedecer. Deixa eu fazer uma analogia aqui, antes de concluir a ideia do patriarcado. Deixa eu fazer uma analogia. Maridos, Deus não pediu para a gente entender as mulheres. Deus pediu para a gente amar. Acabou. Se você for tentar entender elas, você teria casado com um homem. Entendeu? Está errado casar com homem, é óbvio. A gente pensa como homem. A mulher pensa do jeito dela. Por isso que Deus disse o quê? Filho, ame, não entenda. Entendeu? É simples assim. É só amar. É difícil demais. Ainda mais quando está na temporada para matar. Vocês sabem disso, né? TPM, temporada para matar. E é muito difícil. Mas Deus disse: ame na temporada para matar. Aí você morre mais um pouco. Aí morre 2 vezes. Espiritualmente e conjugalmente. Aleluia. A minha, graças a Deus, nunca me matou. Muito. Pouco, muito pouco, admito, vocês sabem disso. Voltando à era patriarcal, o que ela foi fantástica? Abraão é separado por Deus. Ele ouve a voz de Deus. Ele é o canal de Deus na terra. Deus se revelou para ele em palavras. E ele não escreve nada. Mas ele era cheio de Deus. E essas palavras eram palavras tão ungidas que ele passa ao seu filho Isaac, que passa ao seu filho Jacó. E aí aquilo que nós chamamos da tradição oral. Pastor, mas eles não tinham Bíblia? Não tinham, mas era uma família grande, com muitos empregados e muitos, não era simplesmente ali, irmãos, só de homens para a guerra, Abraão tinha 318. Quando Isaac assume a liderança do seu pai, a Bíblia fala que ele ficou riquíssimo, ou seja, como Jó. Muita gente ao seu serviço, muitos servos, muitas servas, mas a promessa estava sobre Isaac. E ele era canal de bênção, como Deus tinha dado a Abraão. Você será pai de muitas nações, aleluias. Onde esses homens chegavam e falavam, era a palavra de Deus ali atingindo todos. E não tinha mudança, não tinha dúvida, porque era a boca de Deus que tinha se comunicado aos seus servos, e agora esses patriarcas falavam à sua família e falavam aos outros. E isso foi passando até quando? Até José ir para o Egito. Depois eles vão para o Egito e ficam no Egito 400 e poucos anos, e lá no Egito, quando Deus se revela a Moisés e pede para ele libertar o povo, ele liberta o povo. Depois, quando eles estão agora voltando para casa, no Sinai, Deus diz para Moisés: Moisés, agora escreva, depois que Deus deu os 10 mandamentos. Ali, com Moisés, começa com Deus a revelação escrita, com os 10 mandamentos. Deus escreve com o seu dedo os 10 mandamentos em 2 placas de pedra e dá para Moisés, no Sinai. E ali Deus, logo na sequência, diz para Moisés: Moisés escreve. E agora Moisés começa escrevendo. Mas que data foi de Moisés? Possivelmente 1450. Ou seja, 550 ou por mais de 500 anos, o povo de Deus era conduzido por palavras, ouvidos atentos, não precisavam de texto, guardavam no coração, viviam diante de Deus. Aleluias! E é nesse episódio que está Jó. É nesse episódio. E por isso que eu digo que esse livro é extraordinário, porque quando você pega os argumentos dos 3 amigos de Jó, e até mesmo as defesas de Jó, irmãos, não tem contradições com toda a Bíblia, não tem contradições com o Pentateuco, com livros históricos, poéticos, não tem contradições com o Novo Testamento. A impressão que dá é que esses homens, eles eram dedicados diante do seu Deus. Ou seja, irmãos, isso é fantástico. Por isso que eu disse, os argumentos deles eram brilhantes, mas não eram Deus falando por meio deles. Então Deus usa quem? Um garoto. Vamos voltar lá para o 32, irmãos. Vamos voltar para o 32, para a gente ler mais alguns versículos de Eliú. Não vai dar, fique uma lição de casa aqui, leia todas as palavras de Eliú. Oh, meus irmãos, como é maravilhoso. Quando eu leio esse jovem aqui, eu fico explodindo de alegria. Vamos ler de novo, versículo 1, 2 e 3 do 32. Então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo, mas Eliú, filho de Baraquel, de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também
se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar, porque eles eram mais velhos do que ele, mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou: eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é quem devem ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me também vocês o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei. Fiquei ouvindo os seus arrazoados. Enquanto vocês estavam procurando palavras, dei-lhe total atenção. Mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam, encontramos a sabedoria, que Deus o refute. Não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras. E não vou responder a ele com argumentos de vocês. Vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer. As palavras lhe fugiram. Devo aguardar, agora que estão calados e sem resposta. Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos prestes a romper. Tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os meus lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bem em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Mas Jó, escute as minhas palavras. E aqui, segue o texto, vocês leiam depois em casa. Preste atenção. Jó, escute as minhas palavras. Quem estava falando agora? Deus. Na boca do garoto. Aleluia. Aleluia. Então preste bastante atenção. Jó era alguém que ouvia a voz de Deus. Em primeiro lugar, guarde isso no seu coração. Ouvir a voz de Deus já é algo extraordinário. Já é algo magnífico. Porque não basta simplesmente escutar, precisamos ouvir. Muitos escutam por um ouvido e sai por outro. Por isso que o Senhor, quando Ele se revelava às suas igrejas, Ele dizia com ênfase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E não temos um ouvido, temos 2, mas muitas vezes não fazemos valer por meio. Perceba, em primeiro lugar eu quero trabalhar aqui com vocês e falar um pouco sobre isso, irmãos, porque aqui, Jó demonstra algo magnífico. Por ele ter ouvido a Deus durante toda a sua vida. A vida dele era uma vida muito abençoada. Pastor, mas ele não passou por essa tribulação? Passou. Mas vamos voltar e ver a vida de Jó. O que ele fazia? Ele era um homem íntegro, reto, que temia Deus e evitava fazer o mal. Que dias eram os dias de Jó? Dias do patriarcado. Ele tinha texto sagrado? Não. Pastor, como vocês afirmam que era o momento do patriarcado? É porque ele faz sacrifício pela sua família. Ele faz sacrifício pelos seus. Depois de Moisés, quem fazia sacrifício pela família eram os sacerdotes. Agora a tribo de Levi entrava em cena. 500 anos depois, viria a tribo de Levi. Então Jó está nesses 500 anos, em algum momento desses 500 anos. Quem é o autor do livro de Jó? Possivelmente Moisés, lá no deserto. Ele escrevendo
o porquê os justos sofrem. Quem sabe era um consolo para o próprio Moisés. Sim, porque ele não estava em pecado e estava perecendo durante 40 anos com aquele povo que era pecador, que era imoral, que era fofoqueiro, que era murmurador, que adorava ídolos, seguia Balaão. Não foi isso? 5 pecados que fizeram Israel perecer no deserto? 1 Coríntios vai nos ensinar sobre isso. Então Jó, aqui essa história foi registrada possivelmente ou por Moisés ou por algum outro grande personagem do Velho Testamento que nós não sabemos, porque não registra quem foi o escritor. Percebam, Moisés estava entre o povo, Josué estava entre o povo, Caleb estava entre o povo, mas eles não viviam como o povo. Por quê? Eles ouviam a voz de Deus. Aleluia, meus irmãos. Vamos voltar para Jó, guarde isso. Jó não tinha Bíblia, meus irmãos. Jó não tinha Bíblia. O que ele tinha, pastor? A tradição oral de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia! Pastor, mas era tão pouco? É muito pouco, mas quem tem o Espírito de Deus é o suficiente. Aleluias! Meus irmãos, a gente tem uma ideia muito tola que acha que conhecer muito vai resolver. Não, não é conhecer, irmãos, é viver o que se sabe. Aleluias! Então Jó, aqui em primeiro lugar, ele tinha ouvidos que ouvia, e por essa razão a vida dele era muito abençoada e muito especial. O Senhor sorria para ele. Olha só que interessante, quem ouve a Deus faz aquilo que está lá em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3. Vamos ler, Apocalipse 1:3. O que está escrito em Apocalipse 1:3? Bem-aventurado aqueles que, bem-aventurado, feliz ou bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia. Bem-aventurado ou felizes, muito felizes são aqueles que leem as palavras. E felizes e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aleluias! Jó era essa pessoa bem-aventurada. Olha só, meus irmãos, guarde isso é determinante. Jó já era uma pessoa muito abençoada só de ouvir a Deus, porque quando nós lemos lá, no capítulo 42, versículo 5, que ele fala, os meus ouvidos já te ouviam, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele passou de um nível para outro. Aí é outra coisa. A gente vai chegar lá no meu segundo ponto. O segundo nível é outra dimensão. É para poucos. É para Jó. É para Jó. Talvez você diga assim, mas e aí, pastor, a gente vai ver Deus? Irmãos, esteja feliz de ouvir e de guardar. Porque se você ouvir e guardar, o que aconteceu com Jó? Lembra que eu falei que o meu primeiro ponto é isso? Ouvidos que ouvem já nos faz ter uma vida muito abençoada, de um nível muito especial nessa terra. Porque Deus sorri para quem ouve e guarda. Posso ouvir? Glórias a Deus, meus irmãos. Não foi isso que aconteceu? Enquanto os filhos de Deus se reuniam, os anjos estavam diante de Deus, e ali veio Satanás, o Senhor disse a Satanás, como que de deboche, a expressão do texto é essa: viste o meu servo Jó, íntegro, reto, que teme a Deus e que foge do mal. Só faltava falar assim, tinhoso, perverso, que diz que as pessoas só serão felizes se fizerem maracutaia. Não é. Jó é o retrato dessa pessoa que já era feliz e alegrava a Deus somente de ouvi-lo. Guarde isso, meus irmãos. Meus irmãos, ouvir a Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida, porque Abraão se tornou o pai da fé simplesmente porque ouviu. Saia, e ele saiu, ele não quis entender. José do Egito também, ele teve uma experiência maravilhosa, porque ele ouvia Deus, ele tinha sonhos e visões, ele sabia que Deus estava guiando ele.
Lá em Isaías capítulo 50, versículo 4, o Senhor diz ao profeta Isaías que ele acorda todas as manhãs e ouve o Senhor falando com ele. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, ouvidos atentos, ouvidos sensíveis, ouvidos que ouvem o principal, que não ouve os ruídos dessa vida, porque sejamos honestos, meus irmãos, essa vida faz muito ruído, tem muitos sons, tem muito entretenimento, tem muito pratinho, tem muitas provocações, tem muitas tentações. Percebe, um jovem, por exemplo, ele chega desesperado, ele fala: pastor, eu não estou aguentando mais. Por quê? Porque eu vi fulano, eu ouvi de cicrano, eu preciso resolver alguns problemas, eu preciso curtir a vida. Não é assim a vida? Não é assim? Quantas são as vezes? Esses dias o nosso irmão chegou no seminário e compartilhou algo ali no nosso momento de oração, falou: pastor, eu ouvi umas afrontas lá no meu trabalho que você não tem noção, eu acho que eu estou me convertendo. E nós demos risada, falei: aleluia, filho, continua assim. Quantas são as vezes que a gente ouve coisa para a gente sair do prumo, ou para nos seduzir, para a gente pegar o atalho? Quantas são as vezes? Quantas são as vezes, irmãos? São os ruídos dessa vida, desse mundo sedutor, que nos apaixona muitas vezes de forma errada. Mas aqui Jó, ele conseguia deixar todos os ruídos de lado, e mesmo no meio da dor, mesmo no meio da tribulação, ele ouvia de Deus, aleluias, ele escutava, e Deus então, por ele ter ouvidos abertos, e uma vida ensinável, Deus sorria. Deus está sorrindo para nós. Faça essa pergunta, sempre em tudo que você fizer, tenho certeza que vai mudar muito a sua vida. Porque quando você notar que, mesmo que você esteve certo em algumas horas, mas você sente que Deus não sorriu, pare. Porque o que importa se a igreja, se os homens, patrões, o dinheiro está dizendo que você está certo, mas se o Espírito dentro de você está dizendo que você está errado. Aqui Eliú foi tomado por Deus para falar a Jó, que era um homem que ouvia, mas no momento ele também pecou. E agora Jó era alguém que alegrava a Deus. Eliú era alguém que alegrava a Deus. Perceba, quem tem ouvidos abertos a Deus, alegra a Deus. Mas também, em segundo lugar, incomoda as trevas. Pode ver a fúria do inferno. A fúria do inferno contra esse servo. Ele vai contra Jó, arranca tudo, e depois esse Jó continua adorando, ele toca na carne. Ou seja, meus irmãos, o diabo só não destrói mais porque Deus não deixa. Perceba, irmãos, quem alegra a Deus, incomoda as trevas. Quem ouve verdadeiramente a Deus, não fica de mãos dadas com o pecado, com a mentira, fica realmente sendo opositor ao erro. Aleluias. Ouvidos que ouvem, oram por seus filhos. Perceba, olha como ele vivia. Ele orava pelos seus filhos. Os filhos faziam festas porque eram muito ricos. E o que ele fazia? Ele não participava daquelas festas. Sabe o que dá a ideia? De que os filhos eram meio capenga, sabe? Meio jacosado. Jacó, meio jacosado. E ali então o que ele fazia no final das festas? Ele fazia sacrifício pelos filhos. Porque ele dizia: quem sabe os meus filhos pecaram? Quem sabe? Ouvidos que ouvem, é bem-aventurado, porque intercedem pelos seus, faz sacrifícios. Ouvidos que ouvem, deixam que cada um siga a sua própria vida. Percebam, ele não era intransigente com os seus, ele fazia sacrifício, porque o mais espiritual cede porque é menos espiritual. Sabe, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado, mesmo dentro da igreja ou nas nossas famílias, porque muitas vezes existem pessoas que pendem para o narcisismo, e isso é um problema muito sério. Estude mais sobre isso. É possível sermos narcisistas na igreja, é possível sermos sociopatas na igreja. Estude mais sobre isso, são coisas que temos aí, muitas coisas só vêm nos agregar. Cuidado. A nossa razão, se ela está fazendo com que Deus se entristeça, está na hora de ouvir a Deus. Jó não queria arbitrar sobre os seus filhos, para que os filhos agissem como ele, dava o espaço deles.
Seus filhos terão vida própria, irmãos. E aí você tem que aprender a amá-los agora com a vida própria. Amém, meus irmãos? Essa é uma área que somos tentados. Porque enquanto é uma criancinha que está diante de nós, como a mamãe, com seu bebê, você dá ali um pirulito, um danoninho e você conduz. Mas essa criancinha cresce. E essa criancinha vai tendo a sua personalidade. E de repente ela fala, quero Danone e mamãe, sai daqui. E aí a mamãe, narcisista, já seu endemoniado. Porque antes você tinha no controle por causa de uma balinha, agora você não tem mais no controle. E aí onde entra o verdadeiro amor. Quem ouve a Deus sabe respeitar. Moisés tinha uma comunidade de perturbados debaixo dele. Vou repetir, tinha uma comunidade de perturbados debaixo dele. O próprio Deus diz, Moisés, eu vou acabar com todos eles. Eu vou deixar só você e fazer de você o meu povo. E ele ora a Deus, não, Senhor, não faça isso. Eram perturbados ou não? Se o próprio Deus fala isso. É óbvio que era um teste a Moisés. Mas leiamos o texto. Porque eles ficam 40 anos no deserto. Foi simples. Por quê? Porque deram ouvido a 10 pessoas. Meus irmãos, a quantidade de judeus, hebreus naqueles dias, que saíram do Egito, era imenso. Eram imensos. Só homens de guerra eram mais de 600 mil. Somado às mulheres, às crianças, eram questões de milhões. Que saíram do Egito voltando para Canaã. Era um percurso que você fazia em meses. Eles passaram 40 anos. 10 pessoas inflamaram uma nação. Pastor, mas só 10? Meu irmão. Muitas vezes é isso. Eram pessoas inclinadas ao erro, inclinadas ao pecado. Moisés sobe no monte, fica um tempinho lá, eles já fazem um bezerro de ouro. Ou seja, pessoas inclinadas ao pecado, não ouviam a Deus. Moisés sabia respeitar. Podem ver que quando Moisés desce do monte, ele diz, aqueles que são do Senhor, venham para cá, aqueles que não são, fiquem para lá com o bezerro. E Deus foi castigando. Nós temos a revolta de Coré, Datã e Abirão. Vemos vários episódios, vemos muitos morrerem sendo picados por serpente. Ou seja, eles repetidamente pecavam e eram um povo, como as Escrituras afirmam, de dura cerviz. Deus os abatia e eles não se curvavam. Eles morriam, eles não se curvavam. Oh meu Deus, eles ouviam, mas não escutavam. E aqui a gente está diante de alguém que sabe respeitar os seus próprios filhos. E agora meu segundo ponto, olhos que vêm. Agora que fica melhor, aleluia. Deixa eu só dar uma pausa aqui, meus irmãos, uma pausa que é muito importante essa pausa. Se nós tivermos ouvidos que ouvem, já seremos muito abençoados. Amém, meus irmãos? Talvez esse seja o propósito da minha vida. Eu só quero ter um ouvido que ouça e obedeça, só isso. Porque eu sei que nas páginas da Bíblia, agora a gente vai ver olhos que vêm. Pouquíssimos homens viram algo sobrenatural, de verdade. Aqui nós estamos diante de alguém que, não sei como, mas aquele redemoinho praticamente foi algo, cinematográfico. Porque Deus, vamos lá no capítulo agora de número 38, vamos ver, só para vocês verem como as palavras são lindas. Capítulo de número 38, olha só que lindo. Versículo 1 em diante. Percebam que Eliú está falando no 37, 24, por isso os homens o temem. Não dá atenção a todos os sábios de coração. E aí ele faz uma pergunta e quem vem logo na sequência? Deus. Tipo assim, meu servo, acabou, era só isso agora, fica tranquilo, Eliú, minha boca bendita, meu servo cheio do Espírito, que está ensinando um ancião e está ensinando a todos. Aleluia, meus irmãos, aleluia. Percebam, alguém cheio do Espírito Santo é educado. Aqui a gente nota Eliú esperando para falar. Sabe essa ideia do mais velho que se perdeu nos nossos dias? Oh meu Deus, que coisa horrorosa. Hoje os pais estão frouxos, deixando as crianças colocarem eles nas coleiras. Os mais velhos têm que ser respeitados. É um ano mais velho, merece respeito.
Povos como os coreanos, não importa se você tem 5 anos a mais, você é mais velho, você tem prioridade. Hierarquias, valor. Não é à toa que em 50 anos eles saíram de uma situação de pobreza e hoje já despontam como protagonistas do mundo. Culturas que valorizam papéis. Aqui ele o espera para falar. Cuidado, viu, filho? Cuidado. Eu sou sincero e falo tudo que Deus põe na minha boca. Cuidado, você pode estar fazendo parte dos 3 amigos de Jó. Essa mensagem Deus me deu na segunda ou na terça-feira de manhã. Eu fiquei tão feliz, tomei o meu caderno e já comecei a anotar. E ficava pensando, Deus, como é maravilhoso poder ouvir a tua voz. Como é maravilhoso poder ouvir. Como eu disse para vocês, irmãos, talvez o projeto da nossa vida seja só ouvir. Não seja ver. Não sei, a não ser que Deus queira se revelar para nós. Por quê? Aqui agora no 38:1, então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Aleluia. Possivelmente tinha uma tempestade, possivelmente tinha alguma coisa, redemoinho, ou senão Deus de fato veio, como aconteceu em Pentecostes. Estava tudo parado, ali Eliú falando a Jó, e os 3 amigos, de repente um vento, uma tempestade, um redemoinho, e vem uma voz, e agora não é mais a voz do mancebo, do jovem, é a voz do Altíssimo. Aleluia. Mas preste atenção no texto, quem ouve aqui? Só Jó. E os 3 amigos que falaram da parte de Deus? Não houve nada, porque quem fala da parte de Deus como um papagaio, não tem experiência com Deus vivo. Jó, mesmo tendo dado umas rabiadas e cometido uns erros e pecados, você vai ver no livro, agora ele ouve de Eliú, e ele ouve de Deus no redemoinho. Posso ouvir, glórias a Deus, meus irmãos. Então, do meio desse redemoinho, o Senhor diz, olha só, então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus não amassageia Jó. Oh, meus irmãos, preste atenção. Jó era íntegro, reto, temia Deus, evitava fazer o mal, mas com o pecado dele, Deus tratou à altura. Essa geração não sabe ouvir nada, qualquer coisa é dodói. Meus irmãos, estamos diante de um livro que nos corrige, e eu não quero nada mais, nada menos do que isso, porque se eu pertencer a um grupo que amassageia o meu ego, não serve para mim. Eu quero um grupo, alguém que seja como Eliú, que fale a verdade pela verdade. E aqui então, olha só, nas outras versões diz, na interlinear, depois disso o Senhor, do meio do redemoinho, disse a Jó. Eu tenho uma tradução brasileira que eu também gosto muito de ler, que diz assim: então do meio do redemoinho respondeu Jeová a Jó. Ou seja, o próprio eu sou o que sou, que apareceu lá a Moisés, que também se revelou a Josué, estava se revelando a Jó, olhos abertos, aleluia, não de forma com a sua presença plena, mas por meio do que? De manifestações, um redemoinho, um vento, uma tempestade. Segundo lugar, olhos que veem se tornam, como eu disse, ouvidos que ouvem já é muito abençoado, olhos que veem é infinitamente muito mais abençoado. Aleluias! E a gente está segurando um livro de alguém que viu a Deus. Viu a Deus. Quem mais viu a Deus, pastor? A gente pode dizer que o próprio Abraão, depois de treinado os seus ouvidos. Meus irmãos, guarde isso. Você não vai ver se antes você não foi treinado os seus ouvidos. Seus ouvidos têm que ser treinados na vida, tem que ser treinado na família, tem que ser treinado na igreja, tem que ser treinado na palavra, tem que ser treinado no Espírito, e aí depois de muitas experiências, você já vai ter uma vida extraordinária, uma vida abundante, porque Deus vai te conduzir sempre ao melhor, jamais ao pior. E aí quem sabe, Deus separe para um de nós algo sobrenatural. Porque avaliando agora um pouco as páginas da Bíblia, a gente vai ver pessoas maravilhosas, fazendo obras maravilhosas que nunca viram a Deus. Nunca viram a Deus. O único grupo que abundantemente viu a Deus encarnado foi quem? O time apostólico.
Porque o que é Jesus se não o próprio Deus que encarna? Mas percebam, quem é que realmente deu ouvido para Jesus? Os apóstolos e os discípulos. Mas Jesus não era Deus? Era Deus. Não estava entre as pessoas? Estava entre as pessoas. Elas ouviam Jesus ou não? Não. Por que não? Porque elas não tinham sido treinados na sua vida pessoal. Percebam, os líderes religiosos tinham a lei, tinham a tradição, tinham o conhecimento e mandaram crucificar a Jesus. Muitas pessoas foram curadas por Jesus e no momento em que os sacerdotes inflamaram, crucifica, eles gritaram, crucifica, juntamente com os inimigos. Mas pastor, eles não estavam vendo Cristo? Mas quem não ouve demasiadamente, anteriormente, e tem experiências com esse Deus que fala conosco o tempo todo, meus irmãos, Deus tem falado com você, eu não tenho dúvida, através da sua vida, através da sua família, através dos acontecimentos. Se você tem sido aprovado, eu não tenho dúvida que Ele tem se alegrado e se revelado a você. As trevas têm se levantado e você tem vencido, mesmo que num momento ou outro você caia, a graça dele nos invade. Amém, meus irmãos? É assim, meus irmãos, é assim. Porque sejamos honestos, eu também queria ver a Deus agora, eu queria ver o céu aberto, como foi Isaías. Lembra que eu disse, citando Isaías 54, onde ele diz que manhã após manhã o Senhor me desperta? Mas Isaías viu a glória de Deus. Quem mais viu a glória de Deus? Abraão. Mas antes de Abraão ver Deus indo até ele, porque vocês lembram que antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, vão 3 seres a Abraão, e um ali é o próprio Deus, é o próprio Jesus. 2 anjos foram destruir Sodoma e Gomorra. Ou seja, antes de Abraão ver a Deus, ele ouviu abundantemente a Deus e era aprovado. Sabe, irmãos? Sabe, aprovado? Sabe, na hora de tirar 10, aí você vai lá e ramela tudo, né? Quantas vezes na nossa vida a gente faz isso? Ontem eu tive a honra e o privilégio de jogar tênis com meu filho Felipe. É muito difícil jogar com ele, porque o nível dele é muito alto. E eu lembro que ontem eu construí um ponto naquela disputa, brigando com ele, e na hora que eu subi para a rede para matar o ponto, errei. Em vez de quando dá uns gritos lá no clube. E aí um amiguinho, né, o Lucas, que é um jovem de 20 anos, ele disse assim, na hora de tirar 10, eu falei, na hora de tirar 10, a professora me pegou colando, ramelei. Fiquei bravo. Aí depois eu construí outro ponto e consegui ir até o Felipe. Quando eu faço um pontão, o Felipe fez assim com a raquete, parabéns papai, e o papai ficou feliz. Eu falei, agora eu tirei 10. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente não tira 10, a gente está ali nadando, perdemos a benção. Por quê? Porque a gente não foi treinado a ouvir, irmãos. Guarde isso, irmãos, ser treinado a ouvir. Ser treinado a ouvir, ser treinado a ouvir, ser treinado a ouvir, ser treinado a ouvir. Nas páginas da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, o que mais você vai ver é Deus falando e muitos ouvindo. E esses que ouvem, Deus os usa. Posso ouvir, glórias a Deus. Poucos verão algo sobrenatural. Deixa eu citar algum desses poucos. José do Egito teve uma visão em sonho. Moisés viu a sarça. Josué viu o soldado, que era o próprio Jesus. E como eu falei para vocês, os próprios apóstolos. Mas os apóstolos, percebam, quando João Batista já estava preparando o caminho, veio quem? André. André já ouvia a voz de Deus. Esse é profeta de Deus. E aí veio Jesus. E quem ganha Pedro para Jesus? É André. André, achamos o Messias, aquele pelo qual João dizia, ou seja, ouvidos preparados, ouvidos que guarda isso, igreja, seja uma pessoa que ouça a palavra, você tem a palavra, ouça ela, leia ela alto e bom som, leia ela para você repetidamente, escute ela e depois peça a Deus, me ajude a obedecer, só isso. E quem sabe em algum momento você vai ver os sinais de Deus diante de você, isso basta. Agora quem sabe Deus nos permita fazer como foi com alguns, eu não sei. Na história da igreja, em 2000 anos de igreja, temos pessoas maravilhosas, pais da fé, como Agostinho de Hipona, como Policarpo,
como por exemplo, várias outras pessoas, o próprio Lutero, os pré-reformadores, Wycliffe, John Hus, eles não viram Deus. Na história da igreja, eles não viram Deus. John Wesley, o grande avivalista, ele não viu Deus. O príncipe dos pregadores, eles não viram Deus. Eles não viram. George Whitefield, um dos maiores pregadores que já passou por essa terra, que onde ele ia, a presença de Deus ia com ele. A Inglaterra foi abalada, a Europa foi abalada, os Estados Unidos foi abalado, o próprio John Wesley foi abençoado pela vida de George Whitefield. Eles não viram Deus, eles somente ouviram Deus. Meus irmãos, ouvir é maravilhoso e obedecer é espetacular. Então por isso que eu disse, e a tese que eu quero defender e estou defendendo é essa: ouvidos que ouvem já é muito, mas é muito abençoado, porque como disse lá em Apocalipse 1:3, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra, aqueles que escutam, aqueles que guardam, porque esses terão, sim, de fato, uma vida já extraordinária. Agora, se Deus conceder olhos abertos, então o que dizer? Continuando aqui, irmãos, olhos que veem. Agora falando esse segundo meu ponto, para eu concluir, serei rápido aqui, sucinto. Olhos que veem é algo sobrenatural. Jó tinha ouvido de Deus durante toda a sua vida, por isso que foi um homem muito abençoado, muito feliz. E mesmo na tribulação, guarde isso, pode vir um dia mau sobre um filho de Deus, como foi com Jó. Posso ouvir glórias a Deus? E se vir um dia mau e você não estiver em pecado, faça como Jó, adore a Deus, mesmo que muitos falem coisas tolas e fúteis, porque quem ouve a Deus e obedece sabe disso, porque Jó adora, porque olhos que veem, olhos que ouvem adora, e olhos que veem adoram ainda muito mais, porque Jó já era abençoado ao ouvir, e quando vem Eliú, ele ouve Eliú, quando vem Deus no redemoinho, ele ouve Deus no redemoinho, e agora ele mesmo se coloca diante de Deus. E agora vamos ler rapidamente o capítulo 42 de Jó. Eu não quero dividir essa mensagem, porque a síntese dela é uma síntese que tem começo, meio e fim, e eu vou tentar ser o mais rápido aqui na minha conclusão. Então Jó respondeu ao Senhor, livro de Jó 42:1 em diante, por gentileza, filha. Então respondeu Jó ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidamente. Lembra que eu falei que Jó era uma pessoa que ouvia? Jó agora, diante de Deus, ele se justifica? Diante dos seus amigos, sim. Mas os seus amigos eram boca de Deus? Não. E agora, quando vem Eliú? E agora, quando Deus toma a frente e mostra mais ou menos assim: Eliú, você já fez o seu papel, daqui em diante sou eu. Guarde isso, meus irmãos, Deus vai usar pessoas que nem usou Eliú. Em algum momento Deus vai falar assim: chega, servo, chega, pastor, agora sou eu com a minha serva, sou eu com o meu vaso. Aí, meus irmãos, a gente vai poder, aí é diferente. Louvado seja Deus quando a gente vive a vida de Jó. Mas e quando a gente vive a vida de Saul, de Judas Iscariotes? Aí acabou tudo, não tem mais jeito. Aqui, olha o que ele diz. Ele repete as palavras de Deus. E o que ele fala? Senhor, me perdoa. É o que ele está falando. Senhor, eu falei coisas que eu não sabia, disse coisas que eu não entendia. Estou aqui, Senhor. O redemoinho lá, e ele quebrantadinho. Filhos que foram treinados a ouvir e a obedecer, mesmo que pequem, quando são repreendidos, eles voltam, porque eles querem estar diante de Deus. Esse texto que a gente gosta de citar, do versículo 5, ele nasce de um coração quebrantado. Ele não nasce de uma experiência espirituosa, mística. Olha só o versículo 4. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Agora escute. Deus falando. E aí ele então vem agora
e disse para Deus no versículo 5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e nas cinzas. Aleluia! Olha só, meus irmãos, alguém que sabe ouvir a vida toda, que já é abençoado, no momento em que erra, ele se retrata, ele vive para Deus e ele volta. Jó faz essa declaração: olhos que veem é algo sobrenatural. Olhos que veem falam as suas verdades, que podem até ser verborreias, porque Jó tinha dito algumas verdades para os seus amigos, mas ainda assim são verborreias do seu coração. Guarde isso, olhos que veem não desistem da sua fé, porque tem um Redentor certo diante dele. Olhos que veem têm um Redentor. Olhos que veem sabem muitas vezes dar atenção aos amigos, mas não se perdem os sentidos pelos amigos. Eles estão atentos a ouvir a palavra de Deus por meio de um jovem, mas muito mais atento de ouvir o próprio Deus sobre todas as coisas. Como eu tinha dito, irmãos, o grande momento da história da humanidade foi quando Jesus nasceu, cresceu, realizou seu ministério, morreu e ressuscitou e foi elevado aos céus. E apenas um time apostólico foram esses que ouviram muito, viram muito e por isso marcaram a história. Eu quero dizer para vocês que Eliú não tinha títulos, mas ele tinha muita unção. Ele era um jovem, mas ele era a boca de Deus. Eu quero dizer para os irmãos e concluir agora, ouvir já é algo extraordinário, ouvir já é algo magnífico, ouvir já é algo espetacular. Deus, logo na sequência, no capítulo de número 42, versículo 7, leiamos esses versículos finais. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, foi para quem que ele disse? Para Jó. Ué, mas Deus não estava ali falando por meio de Eliú? Eliú já estava na bênção, vamos falar assim. E os três amigos? E os três amigos não estavam, não. Os três amigos tinham falado em nome de Deus. Falar em nome de Deus, meus irmãos, perigoso. Aqui o que disse? O texto diz, e disse, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temá, estou indignado com você e com seus dois amigos, porque vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Deus então, logo depois de falar para Jó, Deus então disse também, agora ele faz. Agora sim, Deus vai dar uma palavra. Mas qual foi a palavra? Vocês não fizeram como Jó. Vocês não escutaram o que Eliú tinha dito. Vocês não se posicionaram da minha forma. Vocês disseram coisas que eu não disse para vocês falar. Vocês podem ter usado palavras e argumentos humanos. Guarde isso, irmãos. A igreja não é conduzida como o mundo. Esses dias nós acabamos o módulo, me permite dar essa lição. Nós acabamos o módulo de gestão eclesiástica, administração da igreja. A igreja é regida diferente do mundo. Mundo é mundo. Nós temos um prédio, temos um patrimônio, temos um estatuto, temos uma ata, temos uma organização, mas aqui não é uma instituição, não é uma empresa, é um organismo, é o corpo de Jesus. As regras da igreja são diferentes das regras do mundo. No mundo é mundo, na igreja é igreja. Logo, os valores são diferentes. Tudo que fazemos na igreja podemos aplicar no mundo, mas nem tudo do mundo se aplica na igreja. Nós não estamos aqui para capitalizar, nós estamos aqui para pregar o evangelho, para vidas se converterem. Prédios só são meios, recursos só são meios. O que importa são as almas. Amém, meus irmãos? Ou seja, muitas vezes nós usamos argumentos humanos, mas não somos boca de Deus. Lembra do que eu já falei para vocês e ensinei sobre Tiago, a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. A sabedoria dos homens parece correta, mas ela é demoníaca, ela destrói. E a sabedoria de Deus, ela constrói. Aleluia. E aqui Deus diz, vamos ler de novo o versículo 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temá, estou indignado com você e com seus dois amigos. Possivelmente Elifaz era o líder deles.
Pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora ao meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Deus agora está repreendendo os 3. Vai até Jó, levem animais, e façam um sacrifício pedindo perdão, e esperem Jó orar e interceder. Esse que vocês aviltaram, esperem agora eles orar. Porque, como diz o texto, mas meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que vocês cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Que forte essa palavra. Agora Jó estava numa sinuca de bico, porque ele podia falar, não oro não, eles me feriram, tô dói, já estou todo doente, mais um pouco de doença, pé na cova e meio, não vou orar não, estou magoadinho. Foi o que ele fez? Quem é treinado em ouvir e sabe obedecer, sabe também perdoar, aleluias. Jó, ao ouvir Eliú se arrepende, ao ouvir Deus se arrepende. Os 3 ouvem de Deus uma palavra dura, e aqui Deus dá uma sentença: se vocês não fizerem isso, dessa forma, e não forem se retratar, ai de vocês, porque vocês não só ofenderam ele, vocês falaram por mim, sem eu mandar. Meu Deus do céu. E agora eles estavam na mão de Jó, mas Jó era homem de Deus, porque aquele que ouve já vive uma bênção, mas aquele que vê, vive o extraordinário. Então ele faz de Temá, Bildade de Sua, e Zofar de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó, aleluia. Quem tem olhos que ouvem, quem tem ouvidos que ouvem e olhos que veem, sabem amar, sabem perdoar, sabem viver assim. Agora guardem essa máxima. Agora Deus tinha um presente para o seu filho amado. Precisa de mais algo? Não precisa. Vamos parar o livro aqui? Vamos, já está extraordinário? Está extraordinário. Deus falou com ele pediu perdão a Deus, Deus o perdoou, agora ele dá uma dura nos amigos, os amigos vêm, e ele, ali, imagino, todo doentinho, pensando, peraí, eu orei por você, ele faz, porque a Bíblia vai falar que ele tinha cacos de telha, algumas versões vão falar que ele se coçava, ele orou por um, está perdoado, orou por outro, está perdoado, Quer uma coisa mais linda do que viver essa graça, meus irmãos? Sejamos honestos, meus irmãos. A gente precisa de muito mais do que amar e perdoar na vida. Sejamos honestos. Deus te amou e te perdoou. Você precisa mais do que isso. Eu costumo falar para os meus filhos, eu tenho tudo que eu quero. Tenho uma família, tenho casa, tenho igreja, tenho ministério. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso mais nada. O que eu preciso mais para viver? A não ser amado por Deus e ser perdoado por Deus. Amar a minha família, a vocês, e ser perdoado e perdoar. O que a gente precisa mais? Percebam como que a gente é bobo, fica correndo atrás de muitas coisas. E aqui, então, olha o melhor de Deus, guarde isso. Deus tinha separado algo especial para Jó, mas só tinha dado a Jó quando ele também acionasse esse gatilho, que é o gatilho do perdão. Porque no momento que ele faz isso, aí vem o melhor. Depois que Jó orou por seus amigos, guarde isso, presta bastante atenção nisso. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor, ou seja, Jeová, o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Guarde isso, aqui está nas entrelinhas. Qual foi a oração dele? Uma oração liberando perdão. Jó não estava querendo entender os amigos, Jó só queria perdoar. Lembra que eu disse? Não precisam entender. Porque ele Bildade fez o que fez, não importa o que fez. O que importa é que a gente perdoe. É isso que importa. Está aqui no texto. Depois que ele ora. Ou seja, e se ele não ora? Se não ora, não vem.
Está entendendo porque muita coisa não acontece na vida do povo de Deus? Porque não ora liberando. Meus irmãos, também, deixa eu ensinar uma coisa importante aqui para vocês. Não fica dizendo para quem te afrontou, eu te perdoo, viu? Como se fosse um ataque, porque isso é tolice. Se você tem uma situação, que nesses dias eu fazendo um aconselhamento com uma família, a família disse, pastor, é tão difícil ali, é tão tempestuoso, meus parentes se desviaram, e agora eles nos afrontam, fazem churrasco debaixo da janela do nosso quarto para a fumaça subir, e é tipo assim, é provocação, fecham a rua para a gente não entrar com o carro, se a gente chega depois, ou seja, é uma situação, se você chega para um parente que vive uma animosidade com você, fala, eu te perdoo, viu, seu gadareno, você está fazendo uma declaração de incomodação, você não vai ouvir coisa boa, você não precisa dizer, basta você viver, aleluias, porque se a pessoa está, por exemplo, te vendo como inimigo, como Caifás via Jesus, Jesus disse isso para Caifás, Caifás, eu te perdoo, Caifás estava dentro do pacote, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não era afrontoso em nome da verdade. Meus irmãos, guarda isso, quantas vezes a gente é afrontoso em nome da verdade. Eu lembro que eu tinha uma irmã aqui na igreja que ela dizia assim, eu sou sincera, pastor, e eu falo mesmo. Eu falei, filha, para, porque a sua verdade está matando. Para. E resultado, que o casamento dela naufragou, é óbvio. Se eu uso a Bíblia para matar, se eu uso a Bíblia para destruir, eu não estou sendo veículo de paz, eu estou sendo veículo de morte. Mas guarde, vamos voltar para Jó, porque o que importa é Jó. Depois que ele orou por seus amigos, o Senhor lhe deu tudo em dobro. Meu Deus, ele já tinha muito. Ouvidos que ouvem, olhos que veem, vive o sobrenatural. Aleluia. E aqui, meus irmãos, eu quero apenas concluir, mostrando em algumas outras versões, até para vocês entenderem muito bem. Na interlinear diz assim o versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Guardem isso. Ele não estava doente, ele não tinha sido humilhado, ele não estava derrotado. Deus muda a sorte. Mas isso só acontece quando a gente perdoa. Na tradução brasileira diz assim, Jeová tirou o cativeiro de Jó, aleluia. No original essa palavra mudar a sorte, ou tirar-nos do cativeiro, é a mesma expressão. Por isso que na NVI diz, depois que Jó orou para os seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero. A NVI fala o resultado, mas as palavras no original dizem. Por isso, se você vive em animosidade com pessoas, ame-os e perdoe-os. Os teus atos demonstrarão quem você é. E a sorte de Deus vai repousar novamente sobre você. Deus vai te tirar do cativeiro. Está vivendo em ódio? Deus vai te tirar do cativeiro. E a gente conhece o final da história. Ele já era rico e poderoso, se tornou o dobro de tudo. E Deus os dá a ele novamente mais 10 filhos. Por que Deus não deu 20? Porque aqueles 10 nunca tinham morrido. Ele ia ver aqueles 10 na glória, porque você não perde um filho, você se encontra com ele. Amém, meus irmãos? E aqui termina o livro de Jó. Alguém que ouviu durante toda a vida e no final da sua vida contemplou. Que possamos ser bem-aventurados em ouvir e guardar a palavra de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao coração de vocês e quero orar por todos nós. Pai, eu entrego a Tua palavra ao Teu povo. Muito obrigado por essa história tão maravilhosa. Nos ajuda, Senhor, a Te ouvir. Nos ajuda a Te ouvir. Como eu dizia durante a manhã da terça ou da segunda, não me recordo, que eu dizia, Senhor, eu preciso apenas Te ouvir. Se um dia o Senhor me permitir ver algo sobrenatural, é óbvio, eu estarei felicíssimo, mas somente de Te ouvir e Te obedecer já é uma vida mais do que abundante. Obrigado pela vida de Jó, Senhor, obrigado pela vida de Eliú, que foi a boca de Deus a Jó e aos seus amigos, e obrigado porque sobretudo Jó, realmente ele demonstra para nós o quanto ele Te amava. Não era pelas coisas que ele tinha,
mas porque tu eras o maior tesouro da vida dele. As tuas palavras eram as palavras mais importantes para conduzi-lo, para guiá-lo, para orientá-lo. Ó Deus, nos ajuda a aprender com o nosso irmão Jó e com o nosso irmão Eliú, que mesmo sendo um jovem, demonstra que podemos ser boca de Deus a muitos. Obrigado porque Eliú foi um tipo de um profeta a Jó e aos seus 3 amigos. Te agradecemos e te glorificamos porque, como o próprio Jó disse, que eu sei que tu tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os meus ouvidos já tinham te ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Abra os nossos ouvidos, abre os nossos olhos e revela a tua glória sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Se você depois, no final desse culto, quiser oração, aqui ou nas redes sociais, me procure. Quem quiser entregar a sua vida a Jesus, me procure no final desse culto nas redes sociais. E eu quero dar a bênção apostólica para encerrarmos essa reunião tão maravilhosa. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Um domingo muito abençoado. Pode se abraçar, meus irmãos. Está encerrado o nosso culto.